Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Professor Judas. Hoje vamos ter uma matéria muito simples, praticamente uma espécie de resumo da segunda unidade que nós estudamos na 11ª classe, ou seja, na representação diédrica do ponto, ok? Qual é a característica de um ponto quando pertence ao primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro, e quando ele pertence ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo octantes, ok? Sabendo que cada octante, dois octantes pertencem a cada diedro. Então, preste atenção no vídeo, terá uma explicação ligeiramente breve e vamos a isso. Aqui vamos praticamente fazer uma espécie de, eu diria, auxiliares de memória, vulgarmente chamados de cábulas, por um motivo muito simples. Quero acreditar que quanto mais rápido nós executarmos um exercício na geometria descritiva, não é? Não perdendo muito tempo a recordar como é que fica um ponto no primeiro diedro, como é que fica um ponto no primeiro octante. É mais fácil ter um papel ao lado e gradualmente ir memorizando, ok? Então, eu aqui vamos representar uma espécie de auxiliar de memória para identificar os pontos quando eles estão nos quadrantes e identificar os pontos quando os mesmos também encontram-se nos diferentes octantes, porque segundo alguns comentários, alguns têm registrado algumas dúvidas em relação a isso. Então, vamos a isso. Então, primeiro passo, vamos aqui representar o sistema de dupla projeção ortogonal, ou seja, visualizado em 2D, desta forma aqui assim, não é? Eu desta vez estou a representar utilizando régua para dar uma espécie de rigor. Então vou inventar pontos, ou seja, aqui temos um ponto, aqui temos um ponto, aqui temos um ponto e aqui temos outro ponto. Aliás, talvez até antes disso seja obrigatório identificar as coisas, ou seja, aqui temos o sistema visualizado basicamente em 2D, não é? Em 2D, e vamos aqui, já sabemos, este é o plano frontal de projeção, fio 0, este é o plano horizontal de projeção, nu 0, o que basicamente separa esses espaços em primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e aqui quarto diedro. Então, basicamente, em cada diedro teremos aqui especificidades diferentes, ou seja, conforme eu estava a fazer antes, não é? Em termos de sinais, podemos assim dizer, não é? É semelhante ao sistema cartesiano ortogonal que vocês aprenderam a matemática na 9ª e na 10ª classe, ou seja, temos aqui o eixo X, quase esqueci, que aqui será um ponto. Então, em termos de sinais, diria o seguinte, este é referente aos afastamentos, não é? Afastamentos. E este é referente às cotas, ou a cota, não é? Então, chama a dizer o que é com isso? Que este aqui será afastamento positivo, aqui cota, afastamento, desculpa, negativo. Aqui será cota positiva e aqui será cota negativa, ou seja, nos respectivos semiplanos horizontal anterior, semiplano horizontal posterior, semiplano frontal superior, semiplano frontal inferior, positivo, negativo, positivo, negativo, repito, é semelhante ao sistema cartesiano ortogonal. Então, continuando, nós temos aqui ponto A, temos aqui ponto B, temos aqui ponto C e temos aqui ponto D. Então, a nossa missão é representar aqui os mesmos nos diferentes localizações. Então, começando pelo ponto A, não é? Basicamente, eu vou aqui representar algo assim, não é? Desta forma, que é assim. E conforme nós já sabemos, aqui será o nosso A1 e aqui será o nosso A2.
2. Projeção horizontal do ponto A, projeção frontal do ponto A. Então, nessa situação, é obrigatório rebater. E o rebatimento deve ser feito utilizando o compasso. Nós rebatemos tudo aquilo que está no plano frontal, ou seja, rebatemos para cá, para o semiplano horizontal posterior, rebatemos para o semiplano horizontal anterior. Então, atenção, a partir do X, vamos aqui colocar isto, não é? E vamos fazer algo aqui assim. Então, já sabemos todos nós que aqui o A2 automaticamente estará aqui assim, será o nosso A2, não é? Então, representando o A2 no plano de desenho, não é? Podemos assim dizer, é muito fácil fazer algo muito simples. Identificar primeiro o eixo X, aqui assim, coloco aqui uma certa separação, que já na verdade aqui existe, é uma questão de marcar um ponto qualquer, e faço aqui primeiro a linha chamada para evitar que me faça o exercício torto, não é? Desta forma, e faço uma linha de referência, uma linha de chamada. E pelos dados eu já sei que tem aqui 3 de afastamento e terá aqui 2 de cota, então é fácil, vou marcar 3 de afastamento e assim, e vou marcar aqui 2 de cota desta forma, ok? Aqui é assim, apago aqui a linha auxiliar, e aqui é só uma questão de marcar os pontos. Aqui designarei A2 e aqui designarei A1. Quero acreditar que até aqui não há nenhum tipo de dúvida, não é isso? Aqui é referente ao primeiro diedro, ou seja, primeiro quadrante. Vou escrever aqui primeiro diedro. Assim, quero acreditar que não iremos fazer confusão. De seguida, podemos avançar para o ponto B. Então, vamos aqui prolongar o ponto B, de modo a que toque o plano frontal, não é? Vamos aqui chamar mesmo por não. Se estamos a trabalhar com o ponto B, será aqui B2, não é? Continuando, vamos prolongar o mesmo lá para baixo, desta forma, e aqui designarei por B1, porque aqui é referente aos afastamentos, referente às cotas. Então, nessa situação, conforme fizemos, também é obrigatório rebater o ponto B2, aliás, ou seja, vamos ter algo aqui assim, e vamos fazer isto. E automaticamente, aqui será o meu B2. Então, se nós estamos atentos, não é? Eu quase aqui esqueci de identificar. Aqui estamos a representar no plano de desenho, não é? Quase esquecia. Então, identificando ou colocando aqui, já sabemos que o B2, tanto o B2 como o B1 estarão acima do eixo X, não é isso? Então, se eu estiver a representar, igualmente, vou colocar aqui um ponto qualquer, desta forma. Vou colocar aqui a linha de chamada, dessa forma. E à medida que vocês forem representar, vão perceber, na verdade, que não precisaríamos desta parte aqui embaixo, não é isso? Então, sempre quando estiverem a desenhar, é uma obrigação vossa, desenhem a pensar. Então, medindo, sabemos que B1 terá 2,5 cm de afastamento e terá aqui 4 de cota. Menos 2 na verdade, mas representando, basicamente, vamos colocar aqui acima, vamos colocar aqui, são 4, vamos colocar 4 daqui para cima, desta forma, não é? Fazendo com que aqui seja o nosso B2 e aqui seja o B1. Então, facilmente conseguimos perceber que o ponto B pertence ao segundo diedro, segundo quadrante. Estamos juntos?
Estou a ser ligeiramente rápido para que isso não, o vídeo não seja longo. Então, continuando, vamos agora representar o ponto C, não é? Vamos a isso, ponto C. Basicamente também vamos prolongar até o plano frontal, que é assim, e vamos prolongar até o plano horizontal, desta forma aqui, assim. Então, por consequência, aqui será o nosso C1, desculpa, C2, pois está no plano frontal, e aqui será o nosso C1. Então, conforme dissemos, é obrigatório rebater para outro ponto. Então, no eixo X, vamos até o C e vamos fazer algo aqui assim. Algo aqui assim. Ok? E por consequência, aqui será o nosso C2. Ok? Então, novamente, vamos aqui a um espaço, vamos representar o mesmo, que é assim. Vamos fazer uma linha de referência, uma linha de chamada. Só uma questão de escolher os nomes. Vamos fazer isto. E medindo, sabemos que o afastamento será igual a menos 1,5 e a cota será igual a menos 2. Então, como o afastamento é negativo, vai para cima. E como a cota é positiva, vai para baixo. Não é? Aqui é assim. E por consequência desta forma, em termos de nomes, aqui vamos colocar C1 e aqui vamos colocar C2, ok? Então, analisando desta forma, é muito fácil perceber que este ponto pertence ao terceiro diedro, ok? Espero eu que esteja visível e fácil de perceber até aqui. Repito, eu estou a correr para que o vídeo não fique longo desnecessariamente, ok? Mas quero acreditar que até aqui não há problema. E para finalizar, vamos aqui representar o ponto D, não é? Ponto D, praticamente vamos prolongar para o plano frontal. E vamos prolongar o mesmo, aliás, nem é preciso, para o horizontal. Então, neste caso, aqui será o nosso D2. E aqui no sistema bidimensional, o D1 irá coincidir, vamos colocar 3 barras, aqui 3 tracinhos, vai coincidir com o C2. Então, vamos colocar aqui D1. Nesta situação, também é obrigatório rebater o ponto D, ou seja, ponta seca no eixo X, abertura até o D2, vamos fazer algo, que é assim, não é? Fazendo com que aqui seja o nosso D2, não é? Então, representando no plano de desenho, basicamente, vamos colocar aqui o eixo, vamos colocar um ponto desta forma, vamos fazer uma linha de chamada, uma linha de referência. Eu estou a usar aqui estas partes da minha régua, ajudam muito, faço algo desta forma. Igualmente, ao desenhar, já percebemos que não precisamos desta parte, não iremos precisar, aliás. Então, de seguida, é uma questão de marcar aqui o afastamento, que tem basicamente 2 centímetros, não é? É positivo, não é? Desta forma. Também apago aqui o excesso. Escrevo aqui D2 e vamos colocar o D1, não é? Desta forma aqui, assim, tem 1 centímetro. Então aqui será o nosso D. Opa, desculpa, aqui inverti. Ainda bem que fiz a lápis. Aqui é D1 e aqui é que fica o nosso D2. E facilmente conseguimos perceber que este ponto, nesse caso o ponto D, pertence ao 4º diedro. Então, amigos, se nós formos a prestar atenção, nós aqui já marcamos as características dos pontos quando eles estão em quadrantes diferentes, ou seja, está no primeiro diedro, o primeiro quadrante. Em relação ao eixo X, que é praticamente o que nós vamos utilizar muito no plano de desenho, temos que fixar ou memorizar algo muito simples.
A1 está embaixo, A2 em cima. Ou seja, 1 embaixo, 2 em cima. Pertence ao segundo quadrante. 1 está em cima, 2 está em cima. Pertence ao terceiro quadrante. 1 está em cima e 2 está embaixo. Pertence ao quarto quadrante. 1 está embaixo e 2 também está embaixo. Então temos que memorizar isto, não é? Porque vamos usar sempre de princípio na 11ª e 12ª classe. Então, sempre que observamos um ponto, eu tenho que ser capaz de olhar para essas características e imediatamente saber em que quadrante ele está. 1 embaixo, 2 em cima, primeiro. 1 em cima, 2 em cima, segundo. 1 em cima, 2 embaixo, terceiro. 2 embaixo, 1 embaixo, quarto quadrante, ok? Talvez para finalizar esta parte, não é? Podemos fazer uma espécie de tabela resumo. De princípio aqui deviam ser 3 tabelas, mas vou colocar tudo no mesmo lugar, repito, para que o vídeo não seja longo e talvez assim vocês saibam colocar tudo no mesmo local, ok? Está? Desta forma quero acreditar que o auxiliar de memória também não será 2, 3 páginas, porque aí já é complicado, não é? Atenção, peço que não façam confusão, é auxiliar de memória. Não estou aqui a induzir ou a fazer apologia que quando vocês fazem os vossos testes ou trabalhos devem ter um papelinho, não é? Esse auxiliar de memória é para que vocês tenham ao lado quando estiverem a exercitar, não durante os testes, aliás, se o professor não permitir, ok? Então temos aqui o diedro, a indicação do diedro, temos aqui primeiro a indicação do afastamento e aqui a indicação da cota. E conforme vocês já sabem, estamos a falar do primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e por fim quarto diedro. Então talvez começando a trabalhar em termos de sinais, não é isso? Que é a primeira coisa, ou foi a primeira coisa que nós vimos. Quando está no primeiro diedro, o afastamento é positivo e a cota também é positiva, conforme aconteceu com A, não é? Então, afastamento positivo, cota positiva. Quando está no segundo quadrante, como aconteceu aqui, o afastamento está aqui, o afastamento é negativo e a cota é positiva. Então, afastamento negativo e cota positiva, ok? Quando está no terceiro diedro ou terceiro quadrante, afastamento é negativo e a cota é também negativa. Então, temos aqui afastamento negativo e cota também negativa. E quando está no quarto diedro ou quarto quadrante, afastamento é positivo e cota é negativa. Então, afastamento positivo e cota negativa. Ok? Repito, espero que não tenhamos problemas. Para saber em relação ao afastamento e cota positivo, temos que ver onde é que se localiza o A1, A2, onde se localiza B2, B1, onde se localiza C1, C2, onde se localiza D1 e D2, ok? Ou seja, A1 toca aqui no semiplano, é responsável pelos afastamentos positivos. A2 toca este semiplano, é responsável pelas cotas positivas. B2 toca aqui, é responsável pelas cotas positivas. B1 toca aqui, é responsável pelos afastamentos negativos, ok? Então, repita, meus senhores. Primeiro diedro, positivo, positivo. Segundo diedro, negativo, positivo. Terceiro diedro, negativo, negativo. E quarto diedro, positivo, negativo. Então, nós sempre temos que memorizar isso, ok? Ou seja, se eu estivesse a fazer uma espécie de dados, não é? Ia fazer algo muito simples, acrescentando, a colocar qual é o valor do afastamento, já dissemos, é igual a 2. Qual é o valor da cota? Também vamos aqui medir. Desculpa, enganei-me. Estou a tentar ser rápido, por isso cometo essas gralhas. 3, não é? Qual é o valor da cota?
2. Podem perceber que ambos são positivos. Vamos ao ponto B, não é? Mesma situação. Qual é o valor do afastamento? Menos 2,5. Menos 2,5. Qual é o valor da cota? 4. Então, facilmente conseguimos ver negativo, afastamento negativo, cota positiva. Temos essa situação. Afastamento negativo, cota positiva. Temos o ponto C. Não é isso? Vamos a isso. Afastamento. Afastamento é igual a menos 1,5. Menos 1,5. E qual é o valor da cota? Menos 2. Menos 2. Olhando para a tabela é o que está a acontecer. Afastamento, menos, negativo. Cota, menos, também negativo. Negativo, negativo. E por fim o ponto D, não é? Teremos também situação similar. Ou seja, afastamento é igual a 2. É positivo. E cota, afastamento 2. Cota, menos 1. Está aqui assim. Então, repito, meus senhores, vocês devem ser capazes de olhar para esta figura, saber que, por ter essas características, pertence ao primeiro diedro. Por ter essas características, pertence ao segundo diedro. Ter essas características, pertence ao terceiro diedro. Ter essas características, pertence ao quarto diedro. Olhando para o afastamento e a cota, afastamento, cota, afastamento, cota. Então, devemos ser capazes de ter esta conclusão em segundos, ok, meus senhores? Não pode terminar o primeiro trimestre enquanto isso constitui dúvidas ainda. Estamos juntos? Espero eu que até aqui tenham entendido. Aqui eu expliquei como identificar pontos nos diedros, ou seja, nos quadrantes, é a mesma coisa, não é? Então, como auxiliar de memória, seria para que vocês tenham ou tivessem isto por perto, isto também por perto, ok? Ou seja, olhando para aqui para os sinais e olhando aqui também para a localização no plano de desenho. Ou talvez acrescentando uma parte que acho que também é imperiosa, não é? Para dizer que o afastamento quando é negativo, ou o afastamento quando é positivo, ele vai para baixo. Posso fazer a caneta. Afastamento quando é positivo, ele vai para baixo. A cota quando é positiva, ela vai para cima, não é? É o que aconteceu aqui. Afastamento é positivo, foi para baixo. Cota é positiva, foi para cima. No segundo quadrante, já há uma inversão. O afastamento, porque ele é negativo, ele vai para cima. E a cota, como também é positiva, continua positivo, vai para cima. Então, podem perceber que aconteceu aqui no segundo diedro, não é? Afastamento foi negativo, o afastamento foi para cima. A cota é positiva, foi também para cima, ok? Quando estamos no terceiro diedro, o afastamento é negativo, ele vai para cima, não é? E a cota com ela também é negativa, vai para baixo, ok? Então, continuando, aqui o afastamento é negativo, conforme eu disse, vai para cima, cota negativa vai para baixo. Se vamos prestar atenção, foi o que aconteceu aqui. O afastamento foi negativo, foi para cima, e a cota é positiva, negativa, aliás, foi para baixo, ok? E por fim, no quarto diedro, o afastamento é positivo, então vai para baixo, não é? E a cota é negativa, vai também para baixo, ok? Logo, foi o que aconteceu aqui. Afastamento positivo para baixo, cota negativa foi para baixo. Então, repito, meus senhores, devemos dominar isto em questão de segundos. A seguir, eu tiver um ponto, eu tenho que saber colocar desta forma em pouco tempo. Estamos juntos, não posso levar mais de 15 segundos a pensar na solução. Por isso, chamei os mesmos de auxiliares de memória e também uma espécie de revisão. Estamos juntos? Então, conforme eu falei antes, aqui já identificamos os pontos em relação aos seus quadrantes, não é? Os seus diedros. Agora vamos identificar os pontos em relação aos seus octantes, ok? Vamos a isso. Ok, continuando. Eu aqui fiz uma espécie
correu ligeiramente com o tempo, preferi colocar aqui, carregar mais estas partes, para que o vídeo não fique longo, conforme eu já expliquei, ok? Então, repetindo, aqui vimos a localização dos pontos quando os mesmos encontram-se nos quadrantes, não é? E agora vamos representar os pontos quando os mesmos encontram-se nos octantes, ok, meus senhores? Então, repetindo ou colocando, vocês já sabem, plano frontal de projeção, fio 0, plano horizontal de projeção, nível 0, eixo X. Então, temos aqui primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro, e aqui eu já adiantei e coloquei os planos bissetores. Então, só para talvez fazer uma pequena revisão, embora vocês já saibam, os planos bissetores praticamente acabam separando o quadrante em duas partes iguais, não é isso? Fazendo com que apareça aqui, basicamente, esse espaço neste ângulo, basicamente, é referente ao primeiro octante, segundo octante, terceiro octante, quarto octante, quinto octante, sexto octante, sétimo octante e o oitavo octante. Então tem que ficar evidente algo muito simples, algo extremamente óbvio. O primeiro diedro, o primeiro quadrante, comporta apenas o primeiro e segundo octante. O segundo diedro, que é esse espaço todo, comporta o terceiro e quarto octante. O terceiro diedro comporta o quinto e o sexto octante. E o quarto quadrante, o diedro, comporta o sétimo e o oitavo octante. Percebemos todos? Então, eu aqui farei estas coisas à mão livre para não consumirmos muito tempo. Repito, a intenção não é que o vídeo seja longo, ok? Então, se eu estivesse a atribuir nomes, poderíamos dizer que aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B, aqui ponto C, aqui ponto D, aqui ponto E, aqui ponto F, aqui ponto G ou GG e aqui ponto J. Atenção, por regra devia ser o ponto H, mas como o H remete à horizontal, prefiro pular para não fazer confusão. O I também remete a um ponto que pertence ao beta 24, então pulei. Então fica o J, estamos juntos? Repito, meus senhores, eu aqui farei a mão livre e vamos falar de uma forma muito rápida, ok? Então, se nós formos a prestar atenção no ponto A, não é isso? Se nós estivéssemos a representar o mesmo, eu farei a mão livre para sermos ligeiramente rápidos. Por exemplo, diria que eu aqui harmonizei as medidas, não é? Então, diria que o afastamento é igual a 3,5, não é? E a cota é igual a 2, não é isso? Vocês conseguem perceber, o afastamento seria 3,5 e a cota seria igual a 2. Então, se eu estivesse a representar este ponto, basicamente colocaria a régua nesta posição, não é? Aliás, desculpa, quase esqueci. O mesmo ponto A encontra-se no primeiro quadrante. Então, se está no primeiro quadrante, facilmente conseguimos saber se o afastamento vai para baixo, abaixo do eixo X, e a cota vai acima do eixo X, porque ambos são positivos, não é isso? Logo, conforme eu falei antes, vamos marcar aqui, para primeiro, fazer uma linha de referência, algo aqui assim, a traço fino, e de seguida marcarei o afastamento de 3,5 cm, conforme eu falei antes, 3,5 cm, e marcaria uma cota de 2 cm, ficaria aqui assim, ok? Desta forma. Tem que ser a mesma linha, desta forma. Dúvidas até aqui? Espero eu que não. Então aqui fica o ponto A1 e aqui fica o A2. Como é que nós sabemos que este ponto pertence ao primeiro diedro, conforme está aqui identificado? Primeiro diedro é simples. Podemos perceber que o afastamento é ligeiramente maior ou tem maior valor absoluto, isso já é matemática, tem maior valor absoluto é referente à cota, não é isso? Ok?
Indo para indo para o ponto B, não é isso? Conseguimos ver que ele tem 2 de afastamento e 3,5 cm de cota. Então vamos representar o ponto B. Novamente, faremos aqui uma linha auxiliar desta forma, que é assim, e vamos aqui marcar o afastamento de 2 cm, não é? Aqui assim, 2 cm e uma cota de 3,5 cm, não 4, quase enganei, 3,5 cm. Logo, é muito fácil verificar e analisar. E, por exemplo, aqui seria o B1 e aqui seria o B2. Também estamos no primeiro diedro, onde nós dissemos há pouco tempo que o afastamento é positivo, vai para baixo, cota é positiva, vai para cima. Então temos essa situação. Então, se nós formos a prestar atenção aqui no ponto B, diríamos que a cota tem um valor maior se comparado com o afastamento, não é isso? Então, se nós estamos aqui a prestar atenção no exercício, já devemos ter percebido, já quero acreditar que já percebemos uma coisa muito simples. Vou aqui separar para que não cause confusão. Já devemos ter percebido uma coisa muito simples. Como é que eu diferencio um ponto que pertence ao primeiro diedro e um ponto que pertence primeiro quadrante, octante, e um ponto que pertence ao segundo octante? Simples, vamos olhar para as características desses pontos. Conforme eu disse há pouco tempo, um ponto que pertence ao primeiro octante, o afastamento é ligeiramente maior se comparado com a cota. Um ponto que pertence ao segundo octante, a cota é ligeiramente maior se comparado com o afastamento, não é isso? Logo, podemos aqui fazer uma coisa muito simples, ou seja, separando, que é assim, vamos aqui dizer o seguinte, de uma forma muito científica. Primeiro, não é? Podemos fazer uma espécie de intervalo, aqui assim, não é? Desta forma, por enquanto, que serve para mostrar algo muito simples. O A pertence ao primeiro octante e o B pertence ao segundo. Deixa eu mudar o marcador. O A pertence ao primeiro octante e o B pertence ao segundo octante. Não é, meus senhores? Mas tanto o primeiro e o segundo octante, podemos assim dizer, pertencem ao primeiro diedro. Percebemos todos? Espero eu que sim. Repetindo, o ponto A pertence ao primeiro octante, o ponto B pertence ao segundo octante, mas tanto o primeiro e o segundo octante pertencem ao primeiro diedro, ok? Espero que tenhamos entendido. Vamos agora avançar para o ponto C. O ponto C é fácil perceber que pertence ao segundo ou segundo diedro, não é isso? Então, se pertence ao segundo diedro, nós já devemos saber. Aqui, o afastamento é negativo e a cota é positiva. Qual é a implicação disso? O afastamento vai para cima porque é negativo e a cota também vai para cima porque é positivo. Logo, quando estivermos a marcar, sabemos que o valor do afastamento, aqui em termos de valores, teremos aqui menos 2, não é? E a cota será 3,5 centímetros. Então, marcando um ponto qualquer, aqui assim, uma referência, aliás, antes, vamos fazer tudo apenas que vai dar para cima. É fácil fazer isso olhando para cá. Estamos juntos? Então, repetindo, o afastamento eu sei que é igual a 2 centímetros, menos 2 na verdade, desculpa, e a cota será igual a 3,5 centímetros, desta forma, não é? Então, se eu estiver a atribuir nomes, repetindo, aqui, afastamento C1, cota C2, ok? Pertence ao terceiro octante, ok? Vamos agora avançar para o ponto D, que pertence ao quarto octante. O afastamento é igual a
3,5 cm e a cota é igual a 2 cm. Vamos representar o mesmo. Estou a ser ligeiramente rápido por quem está atento, quero acreditar que já percebeu aqui o essencial, ok? Novamente os mesmos vão lá para cima, desta forma. Não teremos nada em baixo, repito, olhem para aqui, vai ficar muito fácil de perceber. Então, iniciando conforme eu falei, o ponto D, o afastamento é igual a 3,5 cm. Vamos aqui marcar 3,5 cm. Coloco um ponto qualquer, vou colocar aqui D1 e a cota é igual a 2 cm. Então vou colocar aqui D2. Então, para nós que estamos atentos, estamos preocupados em entender aqui o que o professor Judas está aqui a tentar explicar, não é? Quero acreditar que fica um pouco fácil perceber o seguinte: ambos pertencem ao segundo diedro, ao segundo quadrante, mas diferem em relação às suas características, não é isso? Ou seja, o C, podemos dizer que o valor aqui da cota é maior, que o valor absoluto, aliás, é maior em relação ao afastamento, e aqui é diferente. O valor do afastamento é maior se comparado com o valor da cota, não é isso? Então, porque tem essas características, é muito fácil, novamente, fazer algo desta forma aqui assim, não é? Indicando que nesse espaço temos o ponto C, que pertence ao terceiro octante, e o ponto D, que pertence ao quarto octante. Mas, conforme falei há pouco tempo, tanto o terceiro como o quarto octante pertencem ao segundo diedro, ok? Pertence ao segundo diedro. Estamos juntos? Espero eu que sim. Voltando aqui ao exercício, vamos aqui para o terceiro diedro, não é? Onde temos o quinto e o sexto octante. Voltamos também às características do terceiro diedro. Praticamente o afastamento é negativo, vai para cima, e a cota é negativa, vai para baixo. Há uma inversão se compararmos com o primeiro diedro, ok? Então vamos a isso. O ponto E, vamos dizer que ele tem afastamento menos 3,5 e tem cota menos 2. Então novamente vamos colocar primeiro uma linha de referência, que é assim, não é? E já sabemos que o valor do afastamento 3,5, então se é 3,5 menos 3,5 vai para cima, então vamos marcar daqui para cima menos 3,5, aqui é assim, ok? Desta forma, para não fazer confusão, vamos colocar aqui E1 e o valor da cota é praticamente menos 2, então se é negativo vai para baixo, menos 2, então vamos colocar aqui algo desta forma, que é assim, ok? Assim, vamos colocar aqui E2. Então, facilmente conseguimos perceber que este ponto pertence ao quinto octante, ok? Continuando, dizia, quando temos um ponto que pertence ao quinto octante, basicamente temos aqui, podemos verificar que o afastamento tem o valor absoluto maior se comparado com a cota, não é isso? Ok? Então vamos avançar para o ponto F, que pertence ao sexto octante. Novamente, linha de chamada, desta forma aqui assim, não é? Linha de chamada, e vamos a isso. O F tem praticamente menos 2 de afastamento e de cota praticamente menos 3,5. Então novamente é só olharmos para cá, ok? Negativo para cima, negativo para baixo, diferença de afastamento e cota. Então vamos praticamente marcar de afastamento 2 centímetros, não é? Menos 2, não é? Vamos assim dizer, apago o excesso.
E a cota vamos marcar menos 3,5. Aqui é assim. Menos 3,5. Daqui para baixo. Não é? E vamos colocar aqui basicamente F1. Vamos colocar F2. E atenção, colocando aqui novamente para não fazermos confusão, não é? Vamos fazer algo aqui assim, né? Colocar aqui uma separação e facilmente conseguimos perceber que uma diferença é extremamente simples de perceber. Se formos a prestar atenção, a diferença entre o quinto e o sexto octante é que aqui o afastamento tem um valor ligeiramente maior, não é? E aqui a corda tem um valor ligeiramente maior. Falo de valores absolutos, ok? Sem a presença dos sinais. Isso já é matemática, que é o que todos vocês já conhecem ou deviam conhecer. Então, continuando, farei aqui uma linha reta, desta forma aqui assim. Não é? Deixa eu prolongar aqui. Enquanto isso, enquanto eu prolongo, inscrevam-se no canal, deixem as vossas dúvidas, o que não estão a compreender, gostariam que o professor explicasse pela primeira vez ou novamente, ok? Então, colocando aqui as separações, não é? É muito fácil perceber que estamos aqui no primeiro diedro, quinto octante, não é? Desta forma, quinto octante, e aqui estamos no sexto octante. Mas tanto o quinto como o sexto octante, não é, pertencem ao terceiro diedro. Ok? Espero que tenham percebido. Eu acredito que ao longo da explicação já está a ficar um pouco fácil perceber. E vamos para o fim, para o quarto diedro, quarto quadrante, não é? Novamente vamos ao ponto G ou G. Facilmente conseguimos ver que o valor do afastamento é 2 e da cota menos 3,5. Então vamos também novamente colocar aqui uma linha de referência. Vamos fazer algo para baixo, não é? É fácil ver, se prestarmos atenção nisso, tudo estará aí embaixo. E vamos colocar aqui afastamento 2. Afastamento 2 estará aqui assim. E cota menos 3,5, que também estará embaixo. Menos 3,5 estará aqui assim. Logo, vamos apagar aqui esses excessos. E basicamente aqui será o nosso, primeiro é o valor do afastamento. Vamos colocar aqui G1 ou G1 e aqui será G2, ok? Continuando, vamos aqui praticamente colocar uma pequena separação, não é? Só para não fazermos confusão. E vamos aqui marcar o ponto J, que pertence ao oitavo octante. Então, facilmente conseguimos ver que o afastamento é igual a 3,5 cm e a cota é igual a 2. Repito, afastamento é igual a 3,5 cm e a cota é igual a menos 2. Então, vamos colocar aqui algo desta forma. Vamos fazer uma linha reta. Quase enganei-me aqui. Tudo vai para baixo, não terá nada em cima. Logo, diria que o afastamento vamos marcar 3,5 cm. Aqui, talvez para não causar confusão, é mais fácil marcar o afastamento e logo escrever, para não me enganar, J1. E a cota é igual a menos 2, não é? Então segue do eixo X, vai para baixo, desta forma. Escrevo aqui J2. Repito, para quem está atento, já deve ter percebido qual é a diferença entre um ponto que pertence ao sétimo octante e pertence ao oitavo octante, não é isso? Facilmente conseguimos perceber que, colocando esta divisão, não é? Primeiro, não é? O valor lógico, o valor absoluto, aliás, desculpa, da cota é maior, não é? Isso no sétimo octante, e o valor absoluto do afastamento aqui é maior, não é? Por isso G2 está embaixo, 1 está em cima, e aqui é o inverso.
um está embaixo, um está em cima. Então, logo, facilmente conseguimos perceber que aqui estamos estamos diante do sétimo octante e aqui estamos diante do oitavo octante e ambos pertencem ao quarto diedro. Espero eu que tenham entendido tudo. Caso não entendam, por favor, não tenham receio de voltar ao vídeo, voltar a observar o que talvez foi explicado, voltar a rever, porque o interessante é vocês compreenderem isso como deve ser. Ou, se possível, desenhar também com o professor, não é sempre bom. Então, senhores, sempre que nós tivermos um ponto que quisermos saber se ele pertence ao primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro, quarto diedro, por favor, não esqueçamos essas diretrizes, ok? Sempre que nós quisermos saber se um ponto pertence ao primeiro octante, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo octante, tenhamos esse esquema por perto, porque facilita muito se estivermos a trabalhar isto no plano de desenho. Ok, meus senhores? Então, espero que o vídeo tenha sido útil. Por hoje ficamos por aqui e este, na minha opinião, é o auxiliar de memória mais importante quando falarmos da representação diédrica do ponto, ok? Então, fiquem todos bem e até o próximo vídeo.